Hoje eu vim mostrar pra vocês uma receitinha que parece difícil, mas não é, super fácil, super prático de fazer. E não vai clara de ovo, vai só o que vocês vão ver na receita: açúcar, manteiga, mel, gelatina. Até fazer a massinha, bonequinho junto com as crianças, porque é bem divertido, distrai e não tem perigo, porque é comestível, né? E só uma atenção, você que estiver trabalhando com a massa, você só tira a quantidade que você vai usar. A quantidade que você não vai utilizar, você deixa enrolado no filme plástico, porque ele pode secar e aí você vai perder todo o seu trabalho. Para o bonequinho, você vai precisar de pelo menos de 3 a 1 semana com antecedência. Por quê? Porque o bonequinho demora para secar. Se o bonequinho tem montagem, né? Tem uma montagem, tem os processos. Você faz o corpinho, você faz o bichinho, o animalzinho, você faz o corpinho, aí você vai fazer os pezinhos, as patinhas. Se tiver um chapéu, alguma coisa que você for fazer, esse processo todo precisa tá firme, então ele precisa secar. Você vai fazer uma sereia. A sereia você já faz a cauda e faz o tronquinho. E você deixa já o espaço para colocar os bracinhos, né? E o cabelo você faz por último, os olhos, o nariz, você faz tudo isso por último, que são detalhes. Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Ou então, me segue lá no Instagram. Aqui eu separei, deixei no pratinho com plastiquinho, tá vendo o filme plástico? Do vídeo. E aqui, ó, a rosa. Dá pra escutar? Esse aqui eu fiz a mistura do amarelo com esse rosa, que seria vermelho, mas ele ficou rosa. Então ficou essa cor lindíssima. Imagina um bolo decorado com essa cor, com essa rosa. Lindo demais, né? Eu acho que a flor mais fácil de fazer é a rosa. Por quê? As outras flores você tem que fazer as pétalas, você tem que esperar secar. E são mais trabalhadas e você tem que pôr os detalhes ainda. Ou então você corta, você estica a massa com um rolo de macarrão e corta com um cortador, mas vai ficar básico, né? Então, olha, essa rosa é linda, olha só, contraste da cor. Aí eu fui mostrar assim rapidinho. Ai, tá grudado, socorro. Socorro. Ai, desgrudou. Aí eu fiz rapidinho, assim, um bonequinho, assim, de qualquer jeito, sabe? É só qualquer jeito, é só pra mostrar mesmo. Porque eu não fiz um bonequinho direitinho, nada disso, porque isso leva tempo. E a intenção era mostrar como fazer a rosa, né, certo? Então eu mostrei só mais ou menos o que dá pra fazer com essa massa. Se você tem vontade de fazer e você não sabe direito, ou então você não tá animada, então é uma forma de estimular, de animar. E quem sabe você pode fazer esses bolinhos na Turquia, investir nisso, hein? Tem algumas coisas assim, algumas pessoas acho que já fazem isso, claro, né? Mas assim, não tá ainda aquela coisa aberta no conhecimento de todo mundo, né? Então muita gente fica bloqueada de fazer alguma coisa, de fazer algum artesanato, alguma outra coisa que queira fazer, porque ai, não tem tal material, ai, não tem isso, não tem aquilo, ai, não dá pra fazer. Não, gente, é só procurar, a internet tá aí, gente, é só procurar, gente. Não tem gente que faz tradução pra ter bate-papo? Então, faz tradução para descobrir o nome da palavra. Por exemplo, o açúcar de confeiteiro. Açúcar de confeiteiro, você vai lá, traduz, você já descobriu, né? Como que chama em turco. Vai lá na internet, faz a busca. Você vai descobrir onde que tá vendendo. Pronto, simples assim. E o corante alimentício também vende. E tem muita coisa que você pode encomendar da internet, né? Então não esquece, um dia antes pode fazer e pode comer. Vamos lá ver a receitinha? Que agora vou te ensinar a segunda parte do vídeo.
Como fazer as rosas de açúcar. Você vai precisar de 3 gramas de gelatina em pó sem sabor ou 2 folhas, 600 gramas de açúcar de confeiteiro, 2 colheres de sopa de mel, 7 colheres de sopa de água, 1 colher de sopa de margarina e corante alimentício. Já hidrate a gelatina com as 7 colheres de água. Esquente no micro-ondas por 10 segundos. Depois coloque a margarina e o mel e novamente mais 10 segundos no micro-ondas. E no vídeo já separo as porções para colorir. Vou utilizar 200 gramas de açúcar de confeiteiro para cada cor. Coloco uma pequena quantidade de açúcar e misturo. Guardo em potinhos com tampa para utilizar nos detalhes. Depois pego o filme plástico e coloco na base para trabalhar com a massa. Coloco açúcar na base e vou mexendo a massa até chegar ao ponto de modelar. Tiro o filme plástico e começo todo o processo novamente com a outra cor. E embalar sempre com filme plástico para a massa não secar. Para fazer as pétalas vou fazendo bolinhas e depois vou apertando nas bordas delicadamente. O primeiro eu enrolo para fazer o botão e depois vou fazendo pétala por pétala e colando com água. Eu misturei amarelo com aquela cor rosa ali, esse rosa com amarelo e deu um salmão. O verde eu acabei nem usando porque era para fazer só as folhas. Você estica a massa com rolo de macarrão, de fazer massa, e aí você corta no formato de folha ou com cortador de folha, né? São as a massinha. Antes de chegar nesse processo, antes de pôr mais açúcar para ficar a massa de modelar, eu tirei antes. Depois que eu misturei o colorante, eu tirei antes e coloquei em potinhos com tampa para poder utilizar depois. Usar para fazer detalhes de bonequinhos ou então escrever, deixar a mensagem no bolo. Vai depender da cobertura do seu bolo. E aqui acabei fazendo um teste rapidinho com a massa que eu tinha. Eu fiz do bolo da minha filha, eu fiz a cabeça de um coelhinho saindo do bolo. A minha filha ficava, até eu tirar toda a foto, minha filha tava comendo todas as florzinhas do bolo. Aqui, ó, esse peixinho aqui é super fácil de fazer. Você faz tipo uma coxinha, ó, e corta ali na pontinha para fazer a cauda. E também dá para usar esse formato para fazer um coelho, né? Nesse caso, quando endurecer, já não pode comer, né? A cor perde um pouquinho, mas na hora de você colocar no bolo para decorar, é só você dar uma pincelada, molha o pincel para usar na cozinha. Você molha com um pouquinho de água e passa em cima das flores, brilhozinho de mais fresquinho. Eu tava devendo para algumas amigas a receitinha das rosas de açúcar, então eu já aproveitei, já coloquei o bolo, a cobertura, a decoração, já coloquei tudo para ficar bem simples e bem prático. Então você quer fazer o bolo, vai lá
no meu canal Vivendo Aqui e Ali, Japão e Turquia. Não esqueça de compartilhar. Beijo!